Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que empatou aí com o time do Vasco, tendo grandes chances, né, empilhando chances. O Flamengo era para ter vencido essa partida aí por no mínimo 4-0, né, se não fosse a boa atuação do goleiro dos caras, mas tá ali disputando, né, agora o segundo colocado, mas a mídia trouxe aí bastante pontos interessantes sobre essa partida. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão? Então assiste esse vídeo até o final. Um pouco mais cedo também tem o Flamengo na tela aqui da ESPN. Para isso, Mendel Bidlovski, um homem com mais milhas no planeta Terra. Tudo bem, Mendel? Tudo bem? Boa tarde, Mari, Marra, boa tarde a todos. Muitas viagens. Agora estou no Equador, aqui no Parque El Ejido, em Quito, no Equador, um país que vive um momento complexo politicamente, um momento complicado também em relação à segurança pública, e é o lugar onde o Flamengo vai jogar amanhã contra a LDU, 7 horas da noite, transmissão da ESPN do Disney Plus. Estou bem em frente ao hotel concentração do Flamengo aqui, o Flamengo que chegou ontem a Quito. Hoje tem um treino no estádio do Independiente Del Valle para sentir também a velocidade da bola. Tem essa questão da altitude. Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Existe, claro, essa preocupação. Conversava agora há pouco aqui em frente ao hotel com o José Boto, que é o diretor técnico do Flamengo, e ele, português, disse que nunca viveu na Europa um jogo na altitude. Então realmente não sabe quais são os efeitos para os jogadores. Ele disse que ele mesmo não tem sentido muitos efeitos na altitude. Vai até dar uma corridinha na academia do hotel para saber como que é o efeito da altitude. Mas a altitude já tem causado problemas para o Flamengo. 2 jogadores ficaram no Rio de Janeiro. O Alan, que ele tem uma condição, traços falcêmicos, isso interfere na oxigenação do sangue, com isso ele não viajou com a delegação para cá, para o Equador. O De La Cruz também não viajou, o De La Cruz também já passou mal na altitude, foi cortado da seleção uruguaia no jogo contra a Bolívia na altitude, também não veio para o Equador. E o Alexandro também ficou no Rio de Janeiro, ele que tem um edema na coxa, sofreu essa lesão no jogo contra o Juventude. São as questões para o Felipe Luiz. Conhece bem a altitude 2021, no último jogo do Flamengo contra a LDU aqui no Equador, ele esteve em campo, o Flamengo ganhou por 3-2, Bruno Henrique fez gol, também o Arrascaeta também esteve em campo, enfrentando a LDU, que é a líder do Grupo C. Então o jogo é importantíssimo, o Flamengo vem de derrota em casa para o Central Córdoba, precisa de um bom resultado aqui no Equador contra a LDU. Repito, então amanhã, 7 horas da noite, transmissão da ESPN e do Disney Plus, LDU e Flamengo, Comebol Libertadores. Obrigada, viu, Mendel? Boa sequência de trabalho para você, de cobertura, a importância desse jogo para o rubro-negro. Quem imaginaria que o Vasco conseguiria segurar o Flamengo 0-0? Léo Jardim tava, na minha opinião, o nome do jogo. Foi. Um clássico em que os goleiros fizeram a diferença. Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã em um jogo bastante movimentado. Com apenas 15 minutos de jogo, 3 chances claras de gol. Na primeira delas, Paulo Henrique acertou esse chutaço na trave de Rossi. A resposta rubro-negra saiu dos pés de Michael, que sozinho parou no goleiro Léo Jardim. Pouco depois, Nuno Moreira quase fez esse golaço, deixando Wesley no chão. Gerson foi o responsável pelas últimas oportunidades da primeira etapa. No segundo tempo, o jogo demorou a engrenar. A melhor chance vascaína foi nesse lance em que Verratti, com a mão, acertou a trave, mas o lance já estava paralisado. Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols. Depois foi a vez de Pedro tentar, mas Léo Jardim fez um milagre. Fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola. No último lance do jogo, Everton Cebolinha testou para o chão. Léo Jardim fez a defesa. Na sequência, Pedro, por pouco, não deu a vitória ao Flamengo. Fim de jogo, Vasco 0, Flamengo também 0. Fico feliz em poder ajudar, é claro que a gente queria a vitória, mas é um ponto que a gente não pode desperdiçar. Com o resultado, o Flamengo chega a 11 pontos em 5 rodadas, enquanto o Cruz Maltino soma 7 pontos. Agora, os 2 times voltam suas atenções para competições internacionais. Na próxima terça-feira, o Flamengo vai até a altitude de Quito enfrentar a LDU pela Libertadores, enquanto o Vasco recebe o Lanús em São Januário pela Copa Sul-Americana. Não tem prioridade, cara. Não tem.
Vamos com o melhor que a gente tiver para o jogo de terça. Então, ainda bem que a gente vai ter aí um dia a mais aí para dar uma respirada de um jogo para o outro, né? Mas agora a nossa cabeça é sul-americana, é Lanús, e vamos com o que a gente tiver de melhor. Jogo a cada 3 dias é desgastante. As lesões começam a aparecer. Quando acontece jogo assim, sábado, terça, sexta, segunda, não tem a diferença de 4 dias, é muito pior. Mas é igual para todo mundo. Então a gente não pode reclamar, temos que nos adaptar a isso. Dá para dizer que foi o resultado mais inesperado da rodada, esse 0-0 entre Vasco e Flamengo, Cicinho? Sem sombra de dúvida. Na verdade, quando se fala Vasco e Flamengo, o que vem em mente é o quê? Quanto vai terminar o jogo? 0-0 ninguém esperava. E acima de tudo, o Vasco jogou de igual para igual. Teve a oportunidade também de fazer gol. Léo Jardim foi o nome do jogo, mas também o Vasco teve grandes chances também de fazer o seu gol. Então foi um grande jogo, parabéns para o Carille, que armou uma equipe ali, e o Flamengo tinha que ter saído com os 3 pontos. Edu, e teve até gol de mão do Verratti, claro, anulado, cartão amarelo para ele, mas o Vasco, ele mostrou que não entrou para brincar e nem para temer o Flamengo. Foi um jogo de superação, né, Renata? Eu vejo o Vasco. Se o Vasco jogasse assim em todos os jogos, com certeza o Vasco ia estar melhor colocação no campeonato. Foi um jogo onde o melhor do jogo foi o goleiro do Vasco, então isso já traduz tudo o que foi a partida, porque pegou bolas assim impressionantes, né? Então o Léo Jardim, parabéns pela partida que fez. O Flamengo, eu só acho que em alguns jogos o Flamengo está criando bastante chance, só que não está conseguindo concluir em gol. Diferente contra o Juventude, que fez 6 gols, mas em alguns jogos anteriores ele cria bastante, só que faz poucos gols. E nesse jogo foi a mesma coisa, mas foi um jogo de superação onde que o Vasco ganhou 1 ponto, o Flamengo perdeu 2 pontos. Muito bem, boa tarde, telespectadores do SBT Esportes Rio. Bom feriado, né? Hoje é feriado também. Sim. Lucas Pedrosa, Venei Casagrande, você de casa, hashtag SBT Esportes Rio, assim você participa com a gente. Vamos botar o pau pra torar agora. Eu quero vocês brigando hoje. A Páscoa já passou, agora eu quero vocês brigando. Eu vou começar com ele, tá, ô Venei Casagrande? Porque empatou, mas ele era o mandante, perfeito? Aqui ninguém briga, quem briga é o Hulk. A gente vai falar dele também. Lucas Aqui Pedrosa. a gente debate. A coisa tá feia. Ai, gente, vocês... Vamos debater. Na hora da briga é Hulk, tá bom, Pedro? Lucas Pedrox, que aliás é chato, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você me fale os destaques. Você abana a cabeça ali de forma positiva quando o Carille fala. E a gente poderia até, talvez, ter encontrado um gol, né? Talvez um capricho. A gente sempre fala que do outro lado tem um adversário, o Rossi também, um grande goleiro. Mas eu queria que você, além do Léo Jardim, já vamos ter um compilado de defesas dele aqui, que você falasse dos destaques. Hugo, Jair, todo mundo que pra você foi o ponto positivo do Vasco nesse confronto. Fernanda, tem uma galera aí que foi muito bem no jogo contra o Flamengo. O Léo Jardim, a gente já falou aqui, é chover no molhado. Mas o Hugo Moura fez uma partida sensacional também, espetacular de preenchimento no meio-campo. O Jair foi o cara escolhido pelo Fábio Carille para ocupar essa vaga aí do Tietê e do Paulinho, principalmente do Tietê, que infelizmente está passando por um problema que a gente tem que desejar muita força aqui com a família dele, e também o Paulinho, que não vem fazendo um grande 2025. Então o Jair, quando entra, ele não tem a intensidade e a transição do Tietê e do Paulinho, mas ele é muito mais qualificado tecnicamente, e isso faz com que o Vasco tenha um meio-campo mais lúcido. Quando o Vasco recuperava a bola do Flamengo, em vez do Vasco se livrar da bola, a bola caía no pé do Jair e ele tranquilizava o jogo. Então se defender não é só você dar bote, você dar carrinho, você fazer uma jogada de raça e tudo mais. Se defender também faz parte com a bola. Quando você equilibra com o adversário, quando você dá uma tranquilidade, e o Jair foi essencial nisso, e o Hugo foi aquele cara pegador que jogou muito também. De forma geral, Fernando, eu acho que o Vasco da Gama fez um primeiro tempo muito equilibrado com o Flamengo, foi um jogo muito equilibrado, um jogo bom de se ver. Eu estive lá no Maracanã, assim como o Venê também, assim, foi um clássico sendo um clássico. Não teve discrepância no primeiro tempo, não teve controle, eu discordo veementemente que eles tiveram o controle total, como o Felipe Luiz falou, tanto que o Vasco teve uma chance com o Paulo Henrique na trave,
teve uma com o Nuno também, logo de cara depois que ele dribla o Wesley, teve uma do Ryan de fora da área, tiveram outras oportunidades que o Vasco criou e o Flamengo também criou. Teve as 2 defesas do Léo Jardim, uma bola que o Gerson acabou batendo para fora. Então assim, foi um jogo muito bem jogado no primeiro tempo e equilibrado. Qualquer equipe que conseguisse fazer o gol ali naquela primeira etapa não seria nenhuma injustiça. No segundo tempo, Fernanda, a discrepância dos bancos ela é muito grande. Ainda mais quando o Vasco não tem o Tietê, não tem o Adson, não tem o Paê e não tem também o Lemos, que poderia também ser uma substituição. Enquanto entra Everton, Cebolinha, Pedro e Plata, 3 jogadores de seleção, além do Varela também que entrou, 4 jogadores de seleção no banco do Flamengo, o Vasco infelizmente teve que botar um garoto, o Lucas Zucarelho, o Alex Teixeira que nem vem recebendo tantas oportunidades, aí depois botou o Matheus Carvalho e o Paulinho, enfim. É uma discrepância muito grande que isso se transformou no segundo tempo, aí sim, onde o Flamengo teve até o amplo domínio. Mas mesmo tendo um amplo domínio, o Vasco também conseguiu fazer algumas escapadas e falta um toque final. Eu acho que tudo isso tem a ver com a qualidade dos jogadores, porque o técnico ele monta o plano de jogo para que os jogadores cheguem no terço final e consigam decidir. Nem pelo lado do Flamengo e nem pelo lado do Vasco isso foi feito. E no segundo tempo, o Léo Jardim brilhou, sendo o melhor jogador da partida. Mas de forma geral, eu não diria que tem que comemorar nada, não tem que comemorar absolutamente nada. O Vasco tem muito a melhorar ainda, mas se tratando com a discrepância que existe entre os elencos, um ponto pro Vasco tem que ser valorizado, não comemorar. Ô, Vene Casagrande, e você concorda ou discorda do Felipe Luiz? O Pedrosa aqui já discordou em relação ao domínio absoluto, né? Ao controle da partida, na verdade. Você concorda com o Felipe Luiz? Também queria saber os seus destaques do Flamengo para esse jogo, Vene Casagrande. Fernandinha, é até um paradoxo que eu vou falar aqui, porque a gente vai destacar o Léo Jardim, obviamente, como o melhor jogador em campo. Quando a gente fala isso, que um goleiro foi melhor em campo, você para e pensa, opa, então o adversário ele foi amplamente melhor. Não, nesse caso não foi. Então é até contraditório, porque eu não acho que o Flamengo foi amplamente melhor. Concordo com o Pedrosa na análise dele sobre o primeiro tempo, foi um primeiro tempo extremamente equilibrado. O Vasco teve a chance de abrir placar, inclusive botou bola na trave. O Rossi foi importante, tal como o Léo Jardim foi importante. No segundo tempo aconteceu aquilo que eu imaginava aqui, que a gente comentou no programa de sexta-feira. O elenco vai fazer diferença. E foi exatamente isso que o Pedrosa mencionou. As substituições fazem a diferença no segundo tempo. No segundo tempo, eu concordo com o Felipe Luiz, se ele estivesse falando apenas do segundo tempo. Porque, de fato, no segundo tempo, para mim, o Flamengo foi amplamente melhor, teve as melhores oportunidades, mesmo não fazendo um grande jogo. Não foi um Flamengo com uma organização tática que a gente viu em outros momentos. O Vasco, com a entrada do Jair, acho que melhorou muito a saída de bola, a marcação no meio de campo. Mas, mesmo assim, a gente podia ver o Vasco dando muito espaço ao Flamengo no meio de campo, mas o Flamengo não conseguiu aproveitar e botar a bola na rede. E novamente aquele mesmo roteiro, o Flamengo cria oportunidade e não consegue botar a bola na rede e não consegue fazer o gol. Sempre falo aqui, vai chegar uma hora que vai fazer falta. Diante do Vasco da Gama fez falta. Ah, não fez falta porque conseguiu um empate. Eu achava que o Flamengo fosse vencer, não vou mentir para vocês. Eu imaginava uma vitória do Flamengo. Só que esse empate com o Vasco da Gama custou a liderança, porque o Palmeiras venceu e acabou ultrapassando o Flamengo e agora está com 2 pontos na frente do Flamengo. 2 pontos esses que vão fazer diferença futuramente. Não foi um jogo exemplar, mas é aquilo que a gente sempre fala para o torcedor. Não adianta você imaginar um Flamengo dando espetáculo, tal como fez contra o Juventude. O jogo seguinte foi muito mais difícil, até porque tem a questão física também. O Felipe Luiz só teve um dia para treinar a equipe para esse duelo com o Vasco da Gama, mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, Fernandinha, o Felipe Luiz, se ele estivesse falando apenas do segundo tempo, eu iria concordar com ele. Agora, como ele falou do jogo, no primeiro tempo eu vi um Vasco dando muitas dificuldades ao Flamengo, não esperava esse tipo de postura, mas o Vasco deu trabalho ao Flamengo, repito, botando bola na trave, e o Flamengo não estava num dos melhores dias que a gente já pôde ver em outros momentos. Vi alguns jogadores apagados, por exemplo, o Arrascaeta, o Gerson, o Michael tomando muita decisão errada. Ele deu muito trabalho ao lado direito do Vasco da Gama, concordo com isso, na correria dele, na velocidade, ao Ryan, ao Paulo Henrique, só que quando ele tomava a decisão final, ele errava. E não tem jeito, a gente precisa fazer uma análise do jogador de tudo que ele faz. E eu acho que o Michael não justifica mais as atuações dele para ele ser titular. Eu não consigo entender mais por que o Felipe Luiz insiste tanto no Michael, não só como titular. Eu acho que para o segundo tempo ele já poderia ter feito a substituição. Quando deu 10 minutos do segundo tempo, ele resolveu mudar. Você está reparando que os treinadores estão assim, Vene? A gente o grande vê questionamento hoje no que eu intervalo, fiz a né? mim foi o seguinte: por que não fez logo no intervalo? Mas eu fico Esperou me uns 10
10 minutos, de repente, assim, óbvio, eu não tenho essa informação. De repente ele conversou algo com o Michael, ou até mesmo com a equipe durante o intervalo, viu se iria dar certo, percebeu que não ia dar certo e acabou fazendo alterações. E outra coisa que eu não concordo com o Felipe Luiz é em relação ao Luiz Araújo. Eu acho que era um jogo para o Luiz Araújo, porque o Flamengo estava tendo dificuldade para penetrar o setor defensivo do Vasco. E o Luiz Araújo é um jogador que finaliza muito bem de fora da área. Poderia ter utilizado o Luiz Araújo. Mas fora isso, respondendo novamente sua pergunta, se fosse sobre o primeiro tempo, totalmente equilibrado. No segundo tempo eu vi um Flamengo muito melhor, tanto é que teve as melhores oportunidades e o Léo Jardim fez muitos milagres. Falar em Léo Jardim, vai lá, Pedrosa. Eles fizeram um presente pra você. Além do chocolate que você ganhou, quero que você comente sobre todas essas belas defesas, esse pacotão de Léo Jardim. Essa aí foi, logo no primeiro tempo, né, uma oportunidade que o Michel criou. Teve muito a ver com o que o Vene falou também. O Michel criou bastante, por quê? 2 pontos. O Paulo Henrique ficou longe do jogador que ele é, ele fez uma partida bem ruim defensivamente e também o Vasco deu muito espaço pelo lado direito. É engraçado, porque o Flamengo geralmente constrói pelo meio. Eu acho que o Flamengo é um time que, quando não usa o Wesley, essa defesa aí pra mim foi a mais importante. Isso já no segundo tempo, o Léo Jardim consegue pegar a bola atrás dele, então ele é realmente um cara muito espetacular. E aqui já ia na segunda trave também pro Flamengo fazer o gol. Então assim, o Flamengo construiu muito mais pelas laterais do que realmente pelo meio. Justamente porque pra mim o Hugo e o Jair fizeram boas partidas. E o Wesley, que é a principal arma do Flamengo com o Gerson ali no lado direito, ele não fez um grande jogo. O Lucas Piton fez um bom jogo defensivamente. Só que o Michael e o Arrascaeta toda hora estavam achando essa chegada ali, esse facão no terço final do lado esquerdo. Por quê? Porque o Paulo Henrique fez uma partida bem abaixo do que se espera dele e é um jogador que eu gosto muito, tem crédito, mas o Flamengo construiu muito mais pelas pontas justamente por conta dessa partida abaixo do próprio Paulo Henrique. E aí depois é o que a gente fala, né? Ah, teve a sorte de ter o Léo Jardim. Não é sorte, não. Todo mundo tem sua competência de ter seu jogador. Assim como o Flamengo tem o Arrascaeta, que é gênio, o Bruno Henrique, que é muito bom, o Pedro, que é muito bom e entra no segundo tempo e dá outro volume, o Vasco tem o Léo Jardim, que é um grande goleiro, dos melhores do Brasil. Você gostou das escolhas do Carille? Você acha que esse jogo dá uma sobrevida pra ele, Pedrosa? Com certeza, inclusive principalmente pela coletiva dele. Foi uma das melhores coletivas que eu vi esse ano, se não a melhor do Fábio Carille. Uma coletiva totalmente com o pé no chão, demonstrando que ele tá fechado com o grupo e que o grupo tá fechado com ele, porque assim, o Vasco pode ter todos os problemas técnicos e de ajuste também de organização, mas entrega não faltou. Os caras brigaram até o último minuto. E isso mostra o quê? Que o grupo tá fechado com o treinador. Então assim, Fernanda, eu já tinha falado aqui, eu acho que é um treinador que pode sim estar naquela situação de quando ele vai ser demitido, não é se, mas eu, Lucas Pedrosa, não sou a favor dessa troca de técnico toda hora, essa troca de técnico cultural que a gente tem aqui e que foi, inclusive, uma das fórmulas do fracasso do Vasco nos últimos 20 anos. Sim. O Vasco é um dos clubes que mais troca de técnico. Qualquer coisa deu um pouquinho errado, troca de técnico. Deu um pouquinho errado, troca de técnico. Eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que chegar um novo treinador tem que ser uma certeza. Ele vai implantar uma nova metodologia, não quer dizer que ele vai conseguir fazer isso rapidamente com o calendário do futebol brasileiro. O Vasco está no seu ano mais cheio dos últimos 5 anos, porque está jogando Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. E olha a tabela, o Vasco chega na 5ª rodada, na 8ª colocação. É um time de meio de tabela, é um time que vai oscilar, que vai perder, que vai ganhar, que vai empatar, mas precisa jogar mais, precisa ser melhor organizado defensivamente, que é uma característica do Carille, e pelo menos saiu dessa partida contra o melhor time do Brasil sem levar gols. Por conta do Léo Jardim, cara, não é só por causa do Léo Jardim, não. É por conta de todo mundo. Então, olha assim, só. É isso, pra mim. Tu não quer me perguntar se eu gostei das escolhas do Felipe Luiz também? Eu vou te perguntar. Eu só vou falar. Eu não gostei. Sério? Não, peraí. Era o momento de você poupar alguns jogadores. Vamos lá. Você já sabia que o Alan de la Cruz não iriam viajar, correto? Pro jogo contra a LDU por conta da altitude. Por que ele não começou com os dois e poupou alguém pensando no jogo da altitude? Ele, teoricamente, usou demais esses jogadores agora e terá que usar esses jogadores também na altitude. Sendo você chegou a comentar que achava que poderia ser por aí aqui na sexta-feira por conta dessa sabedoria de entender quem viaja, quem não viaja. Por exemplo, ele tinha o Danilo à disposição, ele poderia ter poupado o Léo Pereira agora, pensando no jogo da altitude, porque esse jogo da altitude é extremamente importante na Libertadores. E o Flamengo não pode simplesmente abrir mão da Libertadores. É o jogo mais difícil da fase de grupos. Porque se o Flamengo perdeu, que não é nenhuma loucura perder na altitude, a gente não está falando nada que é loucura, jogar lá é extremamente difícil, o Flamengo se complica demais no grupo deles, da fase de grupos da Libertadores. Então era jogo para, de repente, poupar um outro jogador. E ele começou com o time principal.
E manteve o time principal durante um bom tempo. Mas sabe de uma coisa? Exato, Vene. E eu ia te perguntar exatamente isso. É óbvio que o brasileiro é prioridade. Eu ia te perguntar isso. Eu ia falar... Isso aí é inegável. Isso. Mas aí, esse talvez seja um jogo pra gente entender realmente a sinalização do Flamengo. Prioridade. Olha, ele passa uma mensagem com as escolhas. Todo mundo no futebol passa. E a gente viu que poupou num jogo em casa, num adversário mais fraco, porém um jogo em casa de Libertadores. E todo mundo, meu Deus, poupou na Libertadores. Você traz essa informação desde o início do ano. Sim. O Flamengo quer o brasileiro, o Flamengo prioriza. E aí encontra um jogo no Maracanã, na beira de um jogo de altitude, na Libertadores, escolhe não poupar, mesmo não usar peças que não vão ser utilizadas. Então isso é um sinal muito claro do Flamengo, assim, gente, é realmente isso aí. O meu foco é o Campeonato Brasileiro. Não, mas foi desgastante. Foi um clássico regional, né, gente? E durante muito tempo... Vene, o que você faria? Quem sou eu para dizer o que eu faria aqui? Eu não sou treinador. Você é o Vene, nosso comentarista. Mas fale o que você faria. Eu começaria com a Arrascaeta no banco, e botaria o De La Cruz jogando o tempo todo, porque ele não iria viajar, começaria com o Alan também. E outra, não é nenhum absurdo você começar com o Alan. O Alan ele vem fazendo boas partidas. A gente nem menciona muito isso aqui. Ele está crescendo muito de produção, está muito próximo de ser aquele Alan. Então eu faria isso, pensando nesse duelo importante. Eu entendo, olha só, eu sou super a favor de focar no Brasileirão, já defendi essa ideia aqui. Você é, né, Vini? Eu sou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho um absurdo o Flamengo não disputar o Brasileiro desde 2020. Tá sempre lá em cima. Não, o Flamengo não disputa o Brasileiro desde 2020. Poucas vezes o Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro de lá para cá. Tanto é que eu vi uma matéria do GE que eles fizeram um levantamento que o Flamengo tem o melhor aproveitamento dos últimos 5 anos, agora nesse ano no Campeonato Brasileiro. Por quê? Está priorizando o Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Só que eu entendo priorizar. Só que em determinado momento você precisa tomar uma decisão. Essa decisão que eu acabei de mencionar aqui não seria nenhum absurdo. Pelo contrário. Mas talvez no olhar do Flamengo, se essa é a competição de prioridade, mesmo tendo jogadores que não vão ter minutos no próximo jogo, porque não vão viajar, você sabendo disso e você não usá-los como titulares, que são jogadores com um alto calibre, mas que não são do entendimento do Felipe Luiz, que são os titulares. Então já passa logo uma mensagem das escolhas do Flamengo daqui até o final do ano. Outra coisa que eu vi lá no Maracanã, e assim, eu falei aqui que eu começaria com Varela na lateral esquerda, lembra? Esse jogo me confirmou isso. Porque o Ayrton Lucas, a fase dele, a gente entende que o Ayrton Lucas é um jogador extremamente ofensivo. Ele não está indo bem nem na parte ofensiva, muito menos na parte defensiva. O Varela, pelo menos, a gente sabe que vai bem na parte defensiva. Pelo menos algo ele vai te entregar. E quando ele entrou ali no lugar do Ayrton Lucas, a parte defensiva melhorou. Tudo bem, a parte ofensiva ele não entrega tanto, até porque ele está jogando na lateral esquerda, tem dificuldade para fazer cruzamento com a perna esquerda. Mas a fase do Ayrton Lucas não dá mais para defender. Então acho que eu começaria com Varela na ausência do Alexandre. Esse ainda vai ser eu já falei, todo dia eu falo isso, vai ser um assunto muito comentado pela gente pela temporada, essas questões das escolhas, né? E a gente vai tentar aqui sempre não ser resultadista, que é esperar o resultado para ficar. Não devia ter poupado. Tudo sob controle. E conta tudo pra gente. Fala, Bigode! Um clássico em que os goleiros fizeram a diferença. Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã em um jogo bastante movimentado. Com apenas 15 minutos de jogo, 3 chances claras de gol. Na primeira delas, Paulo Henrique acertou esse chutaço na trave de Rossi. A resposta rubro-negra saiu dos pés de Michael, que sozinho parou no goleiro Léo Jardim. Pouco depois, Nuno Moreira quase fez esse golaço, deixando Wesley no chão. Gerson foi o responsável pelas últimas oportunidades da primeira etapa. No segundo tempo, o jogo demorou a engrenar. A melhor chance vascaína foi nesse lance em que Verratti, com a mão, acertou a trave. Mas o lance já estava paralisado. Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols. Depois foi a vez de Pedro tentar, mas Léo Jardim fez um milagre. Fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola. No último lance do jogo, Everton Cebolinha testou para o chão. Léo Jardim fez a defesa.
Na sequência, Pedro, por pouco, não deu a vitória ao Flamengo. Fim de jogo, Vasco 0, Flamengo também 0. Fico feliz em poder ajudar. É claro que a gente queria a vitória, mas é um ponto que a gente não pode desperdiçar. Com o resultado, o Flamengo chega a 11 pontos em 5 rodadas, enquanto o Cruz Maltino soma 7 pontos. Agora, os dois times voltam suas atenções para competições internacionais. Na próxima terça-feira, o Flamengo vai até a altitude de Quito enfrentar a LDU pela Libertadores, enquanto o Vasco recebe o Lanús em São Januário pela Copa Sul-Americana. Não tem prioridade, cara. Não tem. Vamos com o melhor que a gente tiver para o jogo de terça. Então, ainda bem que a gente vai ter aí um dia a mais aí para dar uma respirada de um jogo para o outro. Né? Mas agora a nossa cabeça é sul-americana, é Lanús, e vamos com o que a gente tiver de melhor. Jogo a cada 3 dias é desgastante. As lesões começam a aparecer, cara. Quando acontece jogo assim, sábado, terça, sexta, segunda, não tem a diferença de 4 dias, é muito pior. Mas é igual para todo mundo. Então a gente não pode reclamar, temos que nos adaptar a isso. Gostei que o Carille falou, não tem negócio de prioridade, vamos com o que tiver de melhor. Tomara que o Felipe Luiz, que estava no estádio, tenha escutado a coletiva do Carille. Mas ele falou isso também, não é daquele jogo contra o Corinthians, ele botou o time quase C, né? Aí complica um pouco. 8 jogadores é piada. Aí é Bom, difícil. Vamos lá, Bigode. Jogo 0-0, Vasco teve chance, o Flamengo naturalmente teve muito mais, porque é um time melhor. E eu vi muito torcedor indignado pela postura do Vasco no segundo tempo. Até o torcedor vascaíno mesmo. Pô, abriu mão de jogar, ficou se jogando no chão o tempo todo. Cara, você tem que saber as lutas que você quer brigar. Se saísse pra jogar de igual pro igual com o Flamengo no segundo tempo, provavelmente tomaria mais ataques ainda do que já foi. Faturou um pontinho, tá na briga. Muita gente esperava a goleada do Flamengo. Então, assim, acho que no final das contas, como foi a pergunta da repórter no final do jogo, o torcedor do Flamengo pode lamentar o time do Flamengo e o do Vasco pode dar uma comemorada? Eu acho que boa tarde, GV, pra você. Boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo que tá em casa acompanhando a gente. Eu acho que comemorar é muito forte, mas eu acho que é um sentimento razoável, especialmente se a gente pegar o que vem acontecendo nesses últimos clássicos, né, entre Flamengo e Vasco. É um domínio muito grande do Flamengo. Então, um empate eu não vejo como um mau negócio, mas eu tô contigo quando você avalia os dois tempos. Eu acho que no primeiro tempo o Vasco foi bem, teve algumas oportunidades de fazer o gol. O Paulo Henrique, depois com o Nuno Moreira. Foi um Vasco que incomodou o Flamengo em alguns momentos, mas no segundo tempo as coisas mudaram bastante. O Flamengo foi soberano no segundo tempo para mim. Poderia ter feito 1, 2, 3. Mais uma vez faltou efetividade. Eu acho que para o Vasco o segundo tempo tem a questão física de você ficar muito tempo sem a bola. Isso, no meu ponto de vista, vai te desgastar cada vez mais, porque você vai ter que ficar correndo atrás do adversário. E a gente sabe como esse Flamengo tem jogadores que vão entrar no segundo tempo que vão mudar a história do jogo. Cebolinha entrou bem, Pedro, nem precisa dizer, né, que tem entrado cada vez melhor. Eu acho que com um tempo curto o Pedro já vai conseguir retomar aquela boa fase que ele vinha tendo. Então eu acho que foi um jogo, num contexto geral, o Flamengo foi melhor, especialmente no primeiro tempo. Se tivesse que ter um vencedor, na minha avaliação, teria que ser o Flamengo. Mas eu acho que o Vasco fez um jogo honesto e dentro das possibilidades que lhe foi dado. Eu também acho que o torcedor que está reclamando disso, assim, tem que olhar e ver a circunstância inteira. E o primeiro tempo do Vasco, Bigode, só te cortando, para mim foi o Flamengo e Vasco que o Vasco melhor jogou e mais criou. Teve um no Carioca, se eu não estou enganado, que o primeiro tempo do Vasco também foi bom. Foi sim. Foi no Campeonato Estadual, né? Isso. Eu não me lembro começou agora do mesmo jeito, com o Ryan do lado direito. Então, e eu acho que o campeonato do Vasco, aí que tá, o campeonato do Vasco não é contra o Flamengo. Por isso que eu acho que esse é um ponto que sim, você tem que valorizar. Óbvio que não foi uma vitória, mas é um ponto que você tem que valorizar. O Flamengo vai brigar pelo título, muito provavelmente. Enquanto o Vasco, na minha avaliação, fica ali no meio da tabela. Quem sabe pode beliscar uma Libertadores, dependendo da quantidade de vagas. Então eu acho que é um ponto sim que tem que ser comemorado pelo Vasco, mas sabendo que a luta do Vasco não é contra o Flamengo. A luta do Vasco é contra outros times que estão numa prateleira um pouco mais abaixo. Esse ponto que o Flavinho falou, Javier, só para acrescentar... Pode ir embora. A gente ouviu, há muitos anos atrás, que era um campeonato à parte, né? Esse tipo de jogo. Senhor Eurico Miranda. Isso aí. Só que o Vasco e o Flamengo chegaram em patamares tão discrepantes em que isso não existe mais. O Vasco tem que pensar em que
um ponto contra o Flamengo é um resultado muito interessante, como para o Flamengo também um ponto contra o Vasco é um resultado interessante, porque é um clássico. Claro que não, e tudo pode acontecer. Não, mas eu acho que a sensação do Flamengo, pelo que eu vi de coletiva, é de frustração. Com certeza. Até pelos momentos que existem e pelas chances criadas. Lógico. Mas é um clássico. E em quantos jogos a gente viu o Flamengo muito melhor perder? E aí o sentimento é de frustração. Também. Ontem, ninguém que palpitou deu menos de 2-0 o Flamengo. A gente estava no camarote da Superbet, os vascaínos, ganha de pouco. Aí teve um maluco lá, um Enzo lá, falou assim, 0-0 eu comemoro. Saiu de lá feliz da vida, cheio de brama na cabeça, pelo momento dos times. É isso aí, mas nas circunstâncias do jogo, no primeiro tempo, a melhor chance foi do Vasco. O Vasco criou, teve uma bola na trave, teve o lance com o Nuno Moreira em que ele dribla o Wesley. Essa do o Rossi, do Wesley foi... O Rossi faz uma bela defesa, a cabeçada do Gerson, em que o Léo Jardim faz uma grande defesa também, uma grande chance, mas o Vasco, ele meio que equiparou as ações ofensivas. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Flamengo melhorou a sua marcação, deu menos espaço para esse contra-ataque do lado direito, do ataque do Vasco, esquerda da defesa do Flamengo. Só que o Flamengo fez uma coisa de ver, que ele usou muito contra o Juventude, falamos sobre isso aqui, e deu certo. Foi a bola aérea. O Flamengo cruzou muitas bolas na área nesse jogo de ontem. De ontem não foi sábado. No jogo de sábado. E só que não conseguiu fazer os gols. No jogo do Juventude, fez os gols. Mas ficou claro, Vidal fala muito isso na live, e a galera, que falta contundência ali no 9. Ficou claro. O primeiro tempo, por exemplo, quando a gente assiste do estádio, a gente repara muito isso. O BH sai muito da área, que é natural dele. Muitas vezes era ele sozinho na área, ou o Gerson quando conseguia voltar e chegar na área. Fora isso, chegava o Wesley no fundo, voltar para trás, não, porque não tinha ninguém na área. Michael tinha que ir para um contra um toda hora. Esse 9, que não é o BH, mas pode jogar ali, porque joga muito, se faz necessário. Acho que provavelmente a partir de domingo contra o Corinthians pode ser o Pedro. Não sei se tem outro cara que pode fazer isso, mas assim, tanto que eu fiquei imaginando que ele fosse meter o Pedro e botar o BH para a esquerda, ali no intervalo, que ele também não fez. Demorou um pouco mais a mexer. Enfim, vou trazer um negócio legal aqui do Flamengo na internet, mas quero enfatizar aqui o comentário do Reizinho Rubro-Negro. Léo Jardim pegou assim porque viu o DVD do GV e fez tudo ao contrário. E a senhora, sua tia, também assistiu. GV, um comentário tático. Vai lá, Tático, vai lá. Não, é verdade que o Gerson, hoje no Flamengo, ele deixou de ser o extremo que sai do lado para dentro. Hoje o Gerson é meia. Hoje o Flamengo tem 2 meias jogando, com o Wesley com o lado direito todo para ele, para fazer a sua profundidade. Às vezes, o atacante pode ser ele, o Plata, ou o próprio Bruno Henrique, que estiver jogando por dentro. Faz essa parceria que vai para ajudar o Wesley, mas essa movimentação do Gerson para dentro do campo faz com que ele ataque mais a área. O Gerson teve 3 ou 4 chances de fazer o gol no primeiro tempo. A gente não vê isso acontecer há quanto tempo. Não sei se já vimos isso acontecer do Gerson, desse Gerson do Flamengo. É interessante porque ele aproxima a Arrascaeta do Gerson e pode criar um jogo mais por dentro, onde o Flamengo é muito poderoso. Só não conseguiu fazer o gol, cara. Tem dias que isso vai acontecer. Fernandão, mas o futebol tem que ter gol. Flamengo e... Central Córdoba. 82% de posse. Quantos passes do Central? Flamengo, 170 e pouco. Não sei quantas chances. Perdeu o jogo no Maracanã. Isso não pode virar praxe e a gente não pode relativizar o Flamengo não fazer gol. Ontem teve o Léo Jardim, concordo. Fator Léo Jardim. Não foi contra o Córdoba. Contra o Tátira. Mesma coisa. Falta contundência. E aí o problema é do senhor Felipe Luiz. Sim. Não acredito que o Felipe não treine finalização. Ou dos jogadores. O que não pode é a gente falar assim, produziu pra caramba, porque a gente, toda hora que tem discussão aqui, a gente fala, importante são os 3 pontos. No mata-mata é se classificar. Flamengo deu show, 70 chute no gol, mas foi 0-0. Mas foi 1-1. Irmão, isso é um problema. O Flamengo hoje tem um problema de finalização e precisa resolver. Não vou nem botar nesse jogo, porque esse jogo teve isso aqui, ó. Olha o que o Flamengo postou. Gerou polêmica. Ó, cadê? Não tô conseguindo enxergar. Aqui tem um lance, o Flamengo comentou, virou o Neuer. Muito torcedor falando, dando moral para todo goleiro adversário, mas essa aqui foi boa, porque pegou mais que o Neuer naquele jogo de sábado. Ele pegou muito. Brincadeira que tá pegando o Léo Jardim há muito tempo, né? Quer ver? Essa parada o John também tá. Da falta de gols. O John tá pegando pra caceta também. Achei que ontem... Golzinho ontem, achei que... Você vai falar melhor. Você sabe melhor do que a gente. Que eu vejo os 90 minutos no seu gol, certas pessoas que só veem um gol. Essas paradas de gol, GV, tá acontecendo com o Flamengo uma coisa que tá acontecendo com o Botafogo, na minha opinião. Os caras de lado
precisa de ter um protagonismo também. Tá só muito centralizado nos caras que tem que fazer os gols. Quem faz mais gols do Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta são os caras que estão jogando. Mas Plata precisa fazer mais gol, Gerson precisa fazer mais gol, Michael precisa fazer mais gol. São jogadores que têm que dividir... Não, Michael precisa fazer mais gol, precisa pensar um pouquinho mais. Tem que dividir essa responsabilidade de decisão. Em times que vão brigar pro título, tem que ter mais jogadores com esse poder ofensivo para fazer gol. Acho que foi você que me mostrou uma vez, ou Bigode, alguém aqui nesse programa, que os times lá de fora, a maioria dos que lideravam os campeonatos, muita gente fazia gol. Sim. Não era sempre o mesmo cara. Alguém mostrou esse dado aí. Deve ter sido o Fernandão. É, porque eu lembro do Fluminense de 2023, que era o Cano e o segundo maior artilheiro do Fluminense na temporada era o Nino. Com 4 gols. Com 4 gols, que era zagueiro. O Cano com 40. Não, assim, é legal, criou números legais, mas assim, existe hoje um problema, e vocês falam muito isso na live, não só Joga em Casa, que hoje inclusive tem, que existe um problema de gol no Flamengo. Existe. Se o Flamengo, até a gente brincou, se o Verratti tá no Flamengo, a gente brincou aqui com o Bocão, em uma das 172 férias do Amêndola, tinha 100 gols. É isso, cara. Precisa fazer gol. E a gente tá falando do Flamengo, e não é só o Flamengo, não, cara. É só você olhar os times do Rio, que estão com dificuldade, falta mais protagonismo de mais jogadores. Os caras têm que assumir essa responsabilidade decisiva de fazer gols. Não só deixar pros caras, pro centroavante, pro camisa 10, enfim. Ponto de comparação, por exemplo, o Palmeiras ontem, se eu não me engano, teve 40% de posse de bola contra o Fortaleza. O Palmeiras ganhou o jogo. Bigode. Chegou 2, 3 vezes e fez 2 gols. Exatamente. Olha aqui, ó. O Flamengo teve 65% de posse. 17 finalizações. 7 no gol. 7 no gol. Nenhuma dentro do gol. Aí nós estamos falando de um time que na hora que a gente fala assim, é o melhor elenco da América do Sul, é um elenco milionário, tem peso, mas tem que ter peso pro outro lado também, quando não consegue fazer gol. Quando pega o time do Tátira e faz um gol no finalzinho, quando o gol contra o Vitória, que foi de Juninho de Peito, foi qual? Sim. Foi Vitória. Não, esse foi o Tátira. Esse foi o Tátira. O Juninho fez um gol de peito, ele meio espírita no finalzinho. De entrar. Quando pega o time do Central Córdoba, uma baba, e não consegue fazer gol. Olha, meu irmão, o goleiro tá ali pra ir bem. Tira do goleiro, porque é assim que é. Senão contra o Neuer ninguém faz gol. Contra o GV, contra o Buffon, não ia ter gol. Enfim, aqui estão os restos dos números. Vasco 306 passes, Flamengo 500 cacetada, como sempre. É um time que trabalha muito a bola, mas 0-0. Pra mim, o Vasco cumpriu o papel que se propôs mesmo. Fez cera no segundo tempo. Irmão, o juiz está ali para isso. Não gostou da amarela. A substituição demorou para sair do campo. Vai lá na regra e muda. E é isso. E mais um belo jogo do Nuno Moreira, hein? Esse menino português está se adaptando muito rapidamente aqui ao Brasil. Eu não sei se ele vai ficar muito tempo aqui, não. Sendo sincero. Ele é diferente, tá? Assim, ele tem umas qualidades. Tem. Aquele corte que ele deu ali na zaga do Flamengo, sob pressão, não é e a finalização com a perna invertida do corte. É porque o time do Vasco ainda não engrenou do jeito que a gente quer. A bola estava perto dele, a bola só o fraco, ele não teve. Não, mas ele movimenta bem, ele faz bons lances. Sim. Aproximando do Coutinho o tempo todo, esperava um pouco mais do Coutinho também no jogo. Apesar de ser muito acima da média também. Bate na bola, tu vê esse moleque, ele é diferente dos outros. Enfim. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Um jogo bem pegado ali no primeiro tempo entre o Vasco e o Flamengo, né? Onde os dois times tiveram bastante chances, né? O Vasco teve bola na trave no time do Flamengo, o Ross fez algumas defesas, do lado do Flamengo, o Flamengo também teve grandes chances ali com o Gerson, né? Onde o Léo Jardim se consagrou, né? Na partida, principalmente no primeiro tempo, segundo tempo, o Léo Jardim se consagrou aí o melhor da partida. Mas foi um jogo bem complicado para ambas as equipes, né? Os dois times ali. Acredito que no primeiro tempo foi um jogo mais pegado, um jogo mais complicado, mais tático. No segundo tempo ali, o Vasco, por não ter ali as reposições adequadas, teve que recuar. O Flamengo cresceu ainda mais, foi para cima, né? E aonde o Léo Jardim brilhou, até o Flamengo falou, encarnou o Neuer, né? É o Neuer, porque o cara pegou demais ali, dificultando ali, né? Cada vez mais o Flamengo abriu o placar, né? O Vasco se segurou, tentou se segurar o máximo que pôde, né? Você vê ali, o Pedro teve a oportunidade no meio de 2 zagueiros, então a defesa do Vasco ainda continua aquela lástima, e o Flamengo foi para cima tentando, Pedro cabeceando, Gerson também, e não conseguiu sair do 0-0 essa partida, né? No início foi aberto para ambos os lados, mas depois o Flamengo se saiu superior e, assim, pro lado do Vasco ganhou um ponto importante, pro lado do Flamengo perdeu 2 pontos, né? Assim que a mídia está
deduzindo essa partida aí entre o Vasco e Flamengo. Mas e aí, o que vocês acharam dessa partida? Deixa aqui nos comentários, querendo saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.